com a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, o movimento sionista se beneficia da comoção mundial gerada pelo Holocausto. Aquela comoção mundial do martírio de 6 milhões de judeus leva o mundo à percepção de que os judeus mereciam uma reparação histórica e de que os judeus mereciam proteção para que aquilo nunca mais se repetisse. E esta proteção foi concedida ao projeto sionista, ou seja, essa comoção levou à criação do Estado de Israel. O primeiro país a apoiar a criação do Estado de Israel foi a União Soviética, não foram os Estados Unidos. Não? Depois, Israel e a União Soviética entram em conflito, mas num primeiro momento aconteceu isso. Não? O sionismo tinha conseguido construir uma identidade que lhe permitiu se apropriar da tragédia judaica para fortalecer a si próprio como corrente ideológica. E isso levou à constituição do Estado de Israel, como previa o projeto sionista. Agora, eu quero enfatizar uma coisa, Raul. O sionismo não é o judaísmo. O sionismo é uma corrente ideológica do judaísmo e o judaísmo tem várias correntes ideológicas. Inclusive havia no interior do judaísmo várias respostas ao antissemitismo. O judaísmo é como a gente se refere a um grupo étnico e parcialmente religioso, que são os judeus. Eu digo parcialmente religioso porque você tem judeus seculares, como é o meu caso da minha família. Nós não somos religiosos. Nós somos judeus seculares, que possuem uma origem étnica judaica, mas não praticam a religião judaica. Então não são judeus? São judeus, porque judeu não é só uma religião. Certo, não precisa praticar para ser judeu. Não precisa ter religião para ser judeu. Não é judeu. religião, mas não tem país. Não tem país. Veja, aí vem a confusão, né? Porque como é que você classificava, ou ainda classifica os povos, do ponto de vista das suas origens, por 3 categorias: nacionalidade, etnia e religião. Certo. Tá certo? Pois bem. Uma pessoa que tenha nascido no Líbano e que tem uma religião muçulmana, você vai ter uma palavra para cada situação. Libanês. É libanês de nacionalidade, Muçulmano árabe de etnia e muçulmano de religião. Certo. A confusão que se cria é que a palavra judeu, judia ou judaica se aplica para as 3 coisas. Havia uma nacionalidade judaica. Para as 3 e nenhuma, né? Havia uma nacionalidade judaica que deixou de existir Uhum. quando os judeus são expulsos do seu território. Sim. Ela se dissipa, a nacionalidade judaica. Há uma etnia judaica. Que foi o que trouxe todos de volta. Não, a etnia judaica é, como a gente pode classificar, a origem dos judeus do mundo inteiro, sejam aqueles que foram para Israel, então, seja da diáspora. Certo. É uma etnia, ela tem uma Certo. origem lá atrás. Uhum. E a gente tem que sempre entender que etnia não é raça, que etnia é uma construção cultural. Porque a minha família não veio da Palestina, minha família veio da Europa. Uhum. Eu sou filho, eu sou neto, bisneto, tataraneto de judeus europeus. Não veio diretamente da Palestina. E dentro dos povos judaicos você tem muitas raças. Né? Você tem judeus negros, você tem judeus brancos, europeus, você tem judeus sefardis. Há muitas tipologias judaicas, muitos grupos judaicos dentro desta etnia. E você tem a religião judaica, que é uma outra coisa. Não é? Você vai ter, como eu disse, judeus que praticam a religião judaica e judeus que não têm religião nenhuma. Eu não tenho nenhuma por isso religião. é confuso, realmente é uma... Claro, né? claro. Então eu digo, é um grupo étnico e parcialmente religioso. Parte dos judeus são religiosos, outra parte não. A maioria tem algum tipo de vínculo com a crença religiosa, outra parte... Seria a maioria esmagadora? Eu não acho Quem que seja a se maioria diz esmagadora. Eu vou judeu? te dizer, o fundador do movimento sionista, Theodor Herzl, ele não era religioso. Ele só no fim da vida foi se tornar religioso. Ele não era religioso. A questão, por exemplo, do judeu, que só... Você mesmo no começo até disse, né? Você é filho de mãe e pai judeu. Sim. Quando disse assim, é por questão da religião colocada, não? Não, da etnia. É da etnia? Da etnia. Porque no judaísmo, pelo que eu entendo, e me corrija se estiver errado, existe essa questão onde não é permitido que o filho que nasça de um pai, ou seja, é de mãe judia. Se nasceu de outra mãe, não é mais judeu. Sim, a regra do uma pessoa pode ser judia por 2 caminhos. Um caminho, matrilinear.
Ou seja, a mãe ou a avó, matrilinear até o 3º grau. Então, a mãe, a avó, a bisavó tem que ser judeus. Certo. Judias. Isso. Esse é um ramo, a matrilinearidade. Mãe judia, avó judia. Certo. Matrilinearidade. O outro caminho é a religião, a conversão ou a prática da religião judaica. São esses 2 caminhos que caracterizam o judeu. Um caminho é étnico. A matrilinearidade é um caminho étnico. Certo. Né? Em tese, se essa matrilinearidade foi respeitada ao longo dos tempos, lá no início você tem uma família judaica Sim. na origem. Né? Uma família que, inclusive, tenha vivido eventualmente em Canaã ou na Palestina. O outro ramo é conversão. É a conversão religiosa ou a adesão religiosa. Aí você tem, inclusive, pessoas que não são judeus, não são judias de origem, mas que se convertem ao judaísmo pelo caminho da religião. Então, esses são os 2 caminhos. Você vai ter judeus que são judeus apenas pela matrilinearidade, é o meu caso. Você vai ter judeus que são judeus pela matrilinearidade e também praticam a religião judaica. E você vai ter pessoas que não são judeus por matrilinearidade, mas se converteram ao judaísmo pela religião. E, consequentemente, praticam. E são judeus. Então, você tem 3 formas de acesso ao judaísmo. Uma apenas pela matrilinearidade, outra apenas pela religião e a outra que é por ambas. Certo. Né? Então, isso é o judaísmo. É essa combinação de fatores complexos que eu tentei explicar aqui.